Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol Oliveira, eu sou aqui do Observatório Social de Brusque e esse é o programa Era Uma Vez Uma Semente do Bem. Ai, hoje eu vou contar uma história muito legal para vocês. Vamos ligar o nosso botãozinho da concentração? Lá dentro da nossa cabeça tem um botão que se liga assim. Plim, 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 plim. Ai! Vamos de novo. Lá dentro da nossa cabeça tem um botão que se liga assim. Plim, 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 plim. Vamos bem rápido. Lá dentro da nossa cabeça tem um botão que se liga assim. Plim, 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 plim. Funcionou? Funcionou! Vamos contar uma história, então? A história que eu vou contar hoje é a história Quem vai salvar a vida de Ruth Rocha. Todos os dias, o pai de Ruth a levava para a escola de carro. E ele aproveitava o caminho para perguntar como iam as aulas, como estava a escola e sobre os professores. Ruth contou toda empolgada. Eu tenho um professor muito legal, a gente está aprendendo sobre meio ambiente. A gente está aprendendo um monte de coisa na aula de ciências. Ele é até de uma ONG, um pessoal lá que salva a floresta. O pai ficou um pouco enciumado. Você viu? Você viu, Ruth, o adesivo que eu pus no carro? Salvem a natureza, tá escrito. Ô pai, mas isso não é salvar a natureza. Não é? O que é então? Desculpa, pai, mas nem você, nem a mãe cuidam da natureza. Pois eu tenho certeza que eu cuido mais da natureza do que esse seu professor aí. Pai, você acabou de esvaziar todo o cinzeiro na rua. Eu vi. E você queria o quê? Que eu deixasse o carro todo fedido, menina? Os dois continuaram o caminho um pouco chateado com o outro. Ruth chegou na escola, se despediu do pai e foi para aula. Mas o pai não esqueceu a tal conversa. E à noite, no jantar, ele falou: Ô Dora, você acredita que a nossa filha tá falando por aí que a gente não cuida do meio ambiente? Ruth, você não viu o adesivo que a mamãe pôs no carro? Salvem as baleias, tá escrito. Ruth se viu numa situação complicada, mas teve que explicar. Mas isso não é cuidar da natureza, mãe. Então o pai disse: entendi. Cuidar da natureza é não cortar árvores. Também, pai, mas não é só isso. E você, por acaso, já viu eu cortando alguma árvore por aí? Não, pai, mas o senhor nunca teve árvore também para cortar, né? Enquanto o pai ficou um pouco chateado, pensando, a mãe perguntou: E eu, Ruth? Você já viu a mamãe botando fogo no Pantanal? E a Ruth, então, teve que responder: Não, mãe, mas cuidar da natureza não é só isso. E também, você nunca teve no Pantanal, né? A situação ficou um pouco complicada no jantar. Então, o pai perguntou: Então, o que eu poderia fazer para cuidar do meio ambiente? E a Ruth foi logo respondendo: você poderia começar trocando o carro para álcool ou gás. Você sabia que polui menos? O pai ficou pensativo. Então a mãe perguntou: E eu, filha, então? Quer me falar o que mais eu posso fazer para cuidar do meio ambiente? Dessa vez, o irmão, que estava escutando toda a conversa, que não se intrometia muito, ele não gostava de se envolver em confusão, falou: Mãe, você podia começar, né? Assim, tomando banho mais rápido para economizar água. Você podia também parar de jogar papel, resto de papel e algodão na privada. Economiza água também. A mãe ficou meio sem jeito.
meio envergonhada. Bom, o resto da conversa, o resto do jantar, eles ficaram bem pensativos. E então, a Ruth decidiu que ela ia mudar o comportamento da sua família. Então, o seu pai estava saindo passear com o Trovão, o cachorro. Assim que a Ruth viu, ela gritou: "Ô pai, você tá levando um pacotinho pra catar a sujeira do trovão?" Pra catar a sujeira do trovão? Não, é por isso que eu levo ele passear. Eca, pai, não pode. Mas é pra isso que a rua serve. Não, pai, você não vê que as crianças pisam no chão sujo e que a gente traz a sujeira toda pra casa? O pai ficou todo irritado, mas quando ele voltou, ele tava com um pacotinho na mão, que ele jogou no lixo. Ou seja, tá funcionando, Ruth, tá funcionando. Então, final de semana, eles foram pra praia. Todos eles se esbaldavam muito na praia. Eles se divertiam tanto. Mas o que mais aproveitava mesmo era o pai. O pai comprava milho, mas jogava o resto no chão. Ele comprava sorvete, mas jogava o palitinho, o pacote na areia. Ele fumava e jogava as bitucas na areia e também o resto, aquele pacotinho. Bom, Ruth, já sabendo disso, levou um pacotinho e começou a colher toda a sujeira que o pai estava fazendo. Então, o pai: mas até aqui isso, menina? Até na praia? Final de semana? Essa história do meio ambiente? Pai, eu sabia, né, que você ia sujar tudo. Dessa vez, a mãe se intrometeu. A menina tem razão. Ela tem razão. Depois você reclama que a areia está toda suja, que a praia está poluída, mas é você mesmo que suja tudo. O pai ficou todo irritado. Mas não é que depois ele comprou uma melancia e jogou tudo no lixo. Tá funcionando, Ruth, tá funcionando. Então, depois eles estavam voltando para o apartamento deles na praia. E na frente do apartamento tinha uma árvore cheia de flores. A hora que eles estavam chegando, eles viram umas meninas catando as flores da árvore e jogando uma na outra. O pai ficou muito irritado e gritou: "Ei, criançada! Vocês não estão vendo que vocês estão matando todas as florzinhas?" As meninas saíram correndo e ele continuava a falar: "Ei!" Então a Ruth aproveitou para falar: "É mesmo! Não pode sujar a rua! A rua é de todo mundo!" O pai então foi entendendo. Então a Ruth, ela já estava toda se sentindo heroína. A mãe começou a reciclar. Ela separava todo o lixo orgânico do reciclado. Ela separava papel, de latinha, de tudo. O orgânico, ela descobriu que tinha um serzinho que pegava todo o resto de comida, jogava na terra, misturava com um monte de coisa para virar aquela terra bem escurinha, boa para plantar. O seu irmão, na escola, estava cuidando de uma planta. Cada criança tinha uma plantinha para cuidar. O mais difícil era o pai. Não que o pai não tivesse aprendido que a gente tem que economizar água potável, porque ela é muito valiosa. Ou então economizar a luz, a eletricidade, porque custa muito para o país. O pai, não é que ele não tinha entendido que tinha que separar o lixo, mas a lição mais importante, nem a Ruth tinha aprendido. E então, sábado de manhã, a Ruth acordou tarde. E quando ela acordou, a mãe chamou todo mundo para a sala. Reuniu todos e começou a falar: "Pois então, a partir de agora, a Ruth me ensinou a cuidar do meio ambiente. Então,
todos nós teremos uma rotina para cuidar da casa. Sujou, limpou. Ah, mas casa não é meio ambiente? Ah, é sim. É o nosso meio ambiente, é o nosso ambiente. A floresta é meio ambiente, a cidade é meio ambiente e a casa é o nosso ambiente. Então, a partir de agora, sujou, limpou. Dormiu na cama? Arrumou. Sujou a louça? Lavou. E vão ajudar a separar o lixo. Todo mundo ficou meio assim. Mas o pai achou graça. Pela primeira vez, era a Ruth que estava escutando bronca do tal meio ambiente. Então, o pai achando graça, a mãe logo já corrigiu. E você? Querido, trate de parar de fumar, porque fumar polui o seu meio ambiente, o seu corpo. Então, o pai que estava rindo já ficou todo irritado e foi assistir TV. Depois desse dia, a família mudou muito. Eles começaram a conversar muito sobre tudo isso, mudaram as posturas, começaram a manter tudo limpo, tudo organizado. Eles realmente mudaram. Às vezes, na TV, passavam os documentários que eles assistiam. Aparecia que quando vazava petróleo dos navios, deixava assim os peixes todos besuntados de petróleo, os pássaros, e às vezes eles até morriam. Por isso, a Ruth percebeu uma coisa muito importante. Ela percebeu que a vida na Terra é muito valiosa e única. Se a gente olha lá para o espaço, a gente percebe que a vida na Terra é muito única e preciosa. E é por isso que a gente tem que salvar a vida, cuidar do meio ambiente e cuidar da floresta. Não pode deixar os animais perder suas casas, ficar sem comida. A gente tem que fazer a nossa parte. Depois disso, depois de muito tempo, até o pai de Ruth mudou muito. Ele até fez um projeto para que cada funcionário da empresa plantasse uma planta, fizesse ajudar a renovar uma praça pertinho da empresa. Todo mundo ajudou, plantando, cuidando para que não destruíssem depois. Sabe, o pai de Ruth até ajudou um vizinho a plantar uma pitangueira. Com tudo isso, eles aprenderam uma coisa muito legal. As crianças perceberam que às vezes elas também podem ensinar os adultos. E é assim que a gente vai salvar a vida, um aprendendo com o outro. Essa foi Quem Vai Salvar a Vida, de Ruth Rocha. Sabe o que eu aprendi com essa história? Eu aprendi que a gente tem que valorizar muito a vida e fazer a nossa parte. Cada um de nós precisa fazer a nossa parte, começando a cuidando da gente mesmo, da nossa casa e de todo o meio ambiente. É isso, até a próxima, um grande abraço. Não esquece, curte o vídeo, compartilha e segue a gente aqui no YouTube. Até lá! Era uma vez uma semente do bem!